Vou trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então convido você ir lá, ó, Atual Forte Corretora de Seguros, no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe. Primeiro lugar, absoluta! TVN. Primeiro lugar, absoluta! TVN. Isso aí, começando mais um Inteligência Condominial aqui na minha, na sua, na nossa TVN Brasil. Vem pra cá, síndico, que hoje você vai aprender muita coisa bacana. Você quer do Conselho Fiscal? Você não pode perder esse programa, tem muito insight bacana. E você, condômino, você que faz a diferença no seu condomínio, vem conosco, vem aprender. E principalmente, manda um WhatsApp, manda um direct, dá um grito aí, ô síndico! E chama ele para aprender um pouquinho conosco aqui no nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Essa noite, muito bacana, então nosso quadro Doutor Responde, e tô recebendo ele. Esse cara tá se tornando uma referência no mundo condominial, o meu amigo Francisco, da Residência Web. Boa noite, Francisco! Salve, salve, Thiago, boa noite a todos. Mais um grande prazer estar aqui novamente e saudar todos os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, por todos os meios aqui da TVN. Vamos lá, vamos que tem muito assunto interessante para a gente conversar hoje. Eu quero mandar um abraço para toda a galera do Rio de Janeiro que está nos acompanhando no canal 55, pessoal de Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo, e você que está no YouTube, dá mole não já, manda um direct, se inscreve no canal e dá o joinha e vem conosco, deixa seu comentário aí porque aqui é Interesse Condominial, a revolução. Quero mandar um abraço pessoal da Altec Elevadores, você síndico, quer dar um tapa, revolucionar o seu elevador, Altec Elevadores, nossos parceiros comerciais. E também quero mandar um abraço para Gabriela, minha amiga da Central Soluções, que é um parceiro comercial nosso. Você quer botar uma administradora muito bacana, uma terceirizadora no seu condomínio de alta qualidade, Central Soluções. E hoje é o nosso quadro com ele, doutor... Opa, pera aí um pouquinho. Como é que é a direção? A direção me chamou aqui no ponto agora. É programa ao vivo, é assim mesmo, né? Tá, beleza. Acabei de receber aqui no meu ponto aqui que o Dr. Suítes não vai poder estar conosco hoje, né? E aí mandou vamos dizer assim, o associado dele, o meu amigo Breno. Boa noite, Breno. Amigo não, Dr. Breno. Tudo bem, meu jovem? Boa noite, Thiago. Boa noite, telespectadores da TVN. É isso aí hoje. Estamos aqui, né, para discutir acerca dos assuntos condominiais e vamos tirar as dúvidas dessa matéria que é tão importante, né, nos dias atuais. E estamos aí abertos para o papo aberto, papo descontraído, né? Beleza, isso aí, Inteligência Condominial, a revolução sumida. Já vou deixar para você o seguinte, quer deixar sua dúvida, seu insight, uma sugestão, manda um e-mail para o inteligenciacondominial@gmail.com, ou você pode ir nas nossas redes sociais aí, deixar seu comentário, sua dúvida, que estamos aqui para esclarecer você, amigão síndico, hoje nosso quadro Doutor Responde. E já vamos começar com polêmica. Isso aí, nosso quadro Tira Dúvida aqui, Doutor Responde. Eu quero mandar já um abraço para Cleide do Mato Grosso, ela que mandou essa pergunta aqui para nós. Vamos lá discutir isso aqui junto com o meu amigo Breno, junto com o meu amigo Francisco. O insight dela fala o seguinte, ele descobriu, não sei como, que o condomínio está cobrando um valor a mais dele, porque ele percebeu que pegou um boleto de um vizinho e viu que o apartamento era a mesma metragem, só que o condomínio dele está a mais. E aí ele foi questionar a administração e o síndico, perceberam que existia uma falha aí na cobrança dele. E aí ele pergunta o seguinte, posso entrar contra o condomínio pedindo ressarcimento desse dinheiro
pelo período que foi pago a mais? E aí, doutor Breno? Pois é, a questão assim, que acontece, Thiago? Nesses casos, as pessoas acham que estão sendo cobradas indevidamente ou diferentemente. Acontece que a prática é outra, né? Conforme os termos do artigo 1336, inciso 1 do Código Civil, a cobrança das taxas condominiais são feitas com referência às frações ideais das suas unidades. O que acontece? Esses condôminos geralmente acham que o seu apartamento, a sua unidade é menor que o outro, né? E às vezes eles incorrem em erro, né? Mas caso realmente seja identificado que há divergência nos valores, que há cobrança indevida, ou cobrança maior ou cobrança menor, referente a unidades do mesmo tamanho, aí sim pode ser questionado isso judicialmente, né? Uma ação contra o condomínio, se for o caso. Bacana, nosso amigo Breno aí, representando nosso amigo Dr. Leandro Menegais, do escritório do Menegais Associados, aí, que sempre vem dando consultoria para nós. Lembrando que isso aqui é uma consultoria que eles dão para nós, é um aconselhamento para todos os síndicos do Brasil todo. O meu amigo Francisco, como é que eu, síndico, cara, posso evitar situações desse jeito, dessa forma aqui? Tiago, isso daí, por incrível que pareça, é mais comum do que aparenta essa confusão. E aí tem vários motivos, né? Muitas vezes você tem condomínios que a taxa ela é feita pela fração ideal, segundo o Código Civil, mas as convenções também podem prever o rateio em função da quantidade de unidades. Aí não importa o tamanho da unidade, muito comum isso, inclusive, nos condomínios horizontais. Quando a gente se depara com uma situação dessa, como o doutor Breno colocou ainda há pouco, cabe, obviamente, um ajuizamento da ação, mas o síndico ele tem que avançar um pouco mais nesse assunto. Porque, por exemplo, será que o morador que detectou essa situação, ele está pagando mais ou o outro está pagando menos? Será que quando ele olhou o valor total do boleto, não tinha embutido ali naquele boleto outras taxas, como é muito comum em alguns condomínios que paga-se uma conta de água só e rateia-se o consumo daquela água por cada unidade? Então, tem que se analisar com muito cuidado o boleto para verificar o que está ali incorporado. A taxa de condomínio, mas de fundo de reserva, olha, se realmente o regramento, o ideal é que seja por fração ideal. E se as unidades são do mesmo tamanho e a fração ideal, não tem realmente por que a taxa de condomínio ser diferente. Então, vale a pena primeiro verificar se eu estou pagando a mais ou se o meu vizinho está pagando a menos, que pode também ter um erro do outro lado. E aí, obviamente, que cabe, sim, o direito de reparação. O maior problema que a gente vê, normalmente, é o desconhecimento da regra da própria convenção. E tem muitas convenções também que elas não são muito antigas e elas precisam ser revisadas. Antigamente era muito difícil você aprovar uma convenção nova porque o quórum é qualificado. E antigamente era muito caro, porque você registra uma convenção no cartório de registro de imóveis e o valor era muito absurdo. Então hoje, se você conseguir um quórum qualificado, você pode até fazer isso com uma assembleia e deixar ela aberta durante um tempo para ir colhendo as assinaturas das pessoas, até ter ali os seus 2/3, vamos dizer assim, e você ajusta a convenção. Mas, via de regra, o síndico assumir um condomínio, ele tem que saber de qual é salteado a convenção, ele tem que revisar o orçamento. E é simples, quando você soma todas as frações ideais ou soma todas as unidades, você vai chegar a 100%. E quando você pega a despesa, você vai ratear proporcionalmente aquele percentual. Então, assim, muito cuidado e obviamente, cabe sim um pedido de reparação. Olha que coisa bacana. Tava eu e o Francisco conversando nos bastidores sobre essa questão e que a gente estava comentando sobre a importância do síndico ter um sistema para fazer esse monitoramento, né? E a gente entende que um sistema no condomínio ele ajuda o síndico na gestão do condomínio e também ajuda na comunicação junto aos moradores, né? Essa comunicação aqui de informações, de informativos ou de necessidades que os moradores têm, reclamações. Então é um meio de você fazer essa gestão financeira, administrativa e fazer a gestão da comunicação também. E é importante ter o sistema por isso. Que você tem um sistema, você vai conseguir botar no sistema lá o valor, a metragem, vamos dizer, a metragem do apartamento, o valor do por metro quadrado, você vai conseguir na fração ideal. Então, assim, acredito que um sistema ajuda bastante o síndico nessas questões, podendo evitar esse tipo de problema. Não é verdade, Francisco? Sim, exatamente. O ideal, quando a gente vai fazer uma previsão orçamentária para qualquer condomínio, olha, se o condomínio, o valor do rateio da taxa condominial é pela fração ideal, o condomínio cadastra todas as frações da unidade privativa, mais a fração da área comum, que é rateada para cada um dos condôminos, a fração de vaga de garagem, se houver o caso, e ali ele vai ter aquelas unidades que têm o mesmo tamanho, as unidades que têm tamanhos diferentes, e aquelas unidades que têm variações das mais diversas. E aí, quando ele faz a planilha com a previsão orçamentária, todos os gastos ali previstos, ele vai fazer o rateio, o encontro ali entre como é que eu vou dividir essa conta. Então é tranquilo. O ideal, inclusive, é que quando eu vou fazer uma assembleia para aprovar uma taxa de condomínio ou um reajuste de taxa condominial, eu mande para o condômino não só a relação das minhas despesas, a minha expectativa de investimento,
Como também colocar essa fração das áreas. Se é apenas rateio por unidade, é mais simples. Um empreendimento com 50 unidades, você vai pegar aquela conta e dividir por 50 pessoas. Mas ainda assim é importante você demonstrar. Porque tem uma coisa curiosa também, Thiago, que muita gente, sobretudo as pessoas quando vão morar num condomínio pela primeira vez, que moraram muitas vezes em residências individuais, eles não têm muitas vezes esse discernimento e às vezes não falam por maldade. Muitas vezes o cara acha que poxa, por que eu estou pagando isso tudo? Por que eu não pagava na minha casa, eu só pagava água, luz e gás? Sim, mas você pagava do seu consumo. Mas aquele condomínio você tem uma segurança, você tem uma limpeza, você tem uma jardinagem, você tem um seguro, você tem a remuneração do síndico. E as pessoas têm dificuldade, às vezes até mesmo cultural, de entender isso. E é muito comum essa confusão, né? Mas uma boa ferramenta, o Residência Web, você pode fazer tranquilamente, divulgar, mandar as mensagens para todos os condôminos e fazer enquete, fazer fórum, fazer discussão prévia, quer dizer, transparência é colocar na mão daquele que é o usuário final, que é o condômino, o acesso às informações a qualquer momento. O pessoal criou uma palavrinha bonitinha que é o compliance. Meu avô falava que era preto do branco. Eu sou igual ao meu avô, é preto do branco. Ô Breno, fala pra mim, tu já foi síndico na sua vida? Thiago, nunca foi síndico. Tu tem vontade de se tornar síndico? Paz, particularmente assim, não. Ele é normal. Nós que não somos normais, nós que estamos nessa profissão que é síndico e síndicos profissionais. Então é o seguinte, o síndico tem que fazer uma coisa todo ano, que é a aprovação de contas, né? E aí a minha amiga Cássia faz uma pergunta em cima disso. Cássia, ó, beijo no seu coração, obrigado aí pela pergunta, ela que é do Goiás, mandar um abraço para todo o pessoal do Goiás, mandar um abraço para minha irmã Isaura, que é lá de Goiânia. Então vamos lá, vamos sem parar de enrolação, vamos lá. Cássia, ela pergunta o seguinte: houve uma assembleia no condomínio que ela é condômina, aonde foi rejeitadas as contas do síndico. E nessa mesma assembleia elegeu um novo síndico. E ela pergunta como é que vai ficar a situação da não aprovação das contas. Fala aí, meu amigo Breno, doutor Breno. Então, Thiago, isso aí também é um caso, né, que quando não aprovadas as contas pelo Conselho Fiscal... Pela Assembleia aqui, pela no caso. Assembleia, né, exato. Lembrando que é importante a gente falar que não pode ser aprovado pelo Conselho Fiscal, mas pode ser aprovado pela Assembleia. O que vale é que a Assembleia aprova na hora. Perfeito. Ou pode ser vice-versa, né? Perfeitamente. Cabe para o condomínio, né, a faculdade de ingressar em juízo, exigindo que as contas sejam prestadas, né, devidamente, na forma do artigo 550 do Código de Processo Civil. Caso a ação reconheça ali que não foram devidamente prestadas as contas, né, o ex-síndico vai ter que responder perante aquilo e pagar o condomínio, né, aquilo lá que está faltando em caixa do condomínio, que ficou evidenciado, né, o ex-síndico terá que restituir. Tudo corrigido, inclusive, monetariamente, né? Olha que coisa bacana, ficou a informação aí pro Brasil todo. Então é o seguinte, se a conta não foi aprovada, você, condomínio, pode entrar contra o síndico, né? Pedindo um ressarcimento dessas contas aí. O que não foi comprovado, vamos dizer assim, né, Breno? Perfeitamente. Rapaz, o doutor Suíte ensinou, tá falando bacana, um monte de artigo, o homem se tornou um grande advogado mesmo, cara. Tô tentando aí, né, Thiago? A gente tá seguindo os passos aí do doutor Menegas, né? Doutor Menegas, o rei dos condomínios aí. O homem é fera. Ô, Francisco, eu sempre bato nessa tecla, né? Acho que nós síndicos podemos sim, de vez de pegar uma assembleia para fazer a prestação de conta, vai mês a mês, 2 meses, 3 meses, passando aquela informação para todo o condomínio, para quando for a assembleia ficar mais tranquilo. Existe dentro do Residência Web algum mecanismo que pode ajudar o síndico nessa questão? Sim, Thiago. Aproveitando o gancho dessa pergunta, que eu acho que é bem interessante, assim, quando um Conselho Fiscal emite um parecer adverso, né, ou propõe, por exemplo, a reprovação, ou muitas vezes pode ser a ausência também do Conselho Fiscal, e a Assembleia ela decide, né, pela reprovação das contas daquele gestor, como o doutor Breno colocou, cabe, obviamente, né, uma ação para poder reembolsar o condomínio. O cuidado que a gente tem que ter é porque muitas vezes essa reprovação ela decorre de uma falha formal, né, porque eu posso ter uma prestação de conta rejeitada por uma questão material ou por uma questão formal. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenha lá, por exemplo, feito um pagamento de uma despesa de um determinado profissional, onde eu deveria ter pedido a nota fiscal e solicitei um recibo. Mas aquela despesa, de fato, ela aconteceu. Ela, de fato, beneficiou ao condomínio, aquela coletividade. Então, reprovar as contas do síndico, sob a alegação de que aquele gasto foi, digamos assim, não ocorreu ou foi irregular, do ponto de vista fiscal, ele pode até ter sido irregular, mas ele beneficiou o condomínio. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né? Porque, senão, a gente corre o risco de ajuizar uma ação e depois o juiz falar assim, cara, vocês estão querendo enriquecer ilicitamente.
Porque se aquela despesa foi gasta em proveito do condomínio, eu não posso apenar ninguém. O fato é que a gente precisa analisar cada caso. É muito comum, né, Tiago, que essas coisas elas aconteçam e que a gente acaba às vezes não acompanhando, porque muitos gestores eles têm uma cultura de que eu tenho que prestar conta uma vez por ano. Isso é o período máximo que eu tenho que prestar conta na Assembleia Geral Ordinária, mas nada impede que eu mensalmente mande ali os balancetes, que nada impede que mensalmente, num determinado período do mês, eu coloque à disposição lá no Residência Web todos os documentos digitalizados, todos os relatórios, o parecer do Conselho Fiscal e abra ali para as pessoas visualizarem, comentarem, colocar as suas pontos de observação, porque assim, quanto mais gente tem acesso à informação, mais gente critica, mais as coisas aparecem e às vezes são coisas que não são intencionais. Vou dar um exemplo prático aqui que já me aconteceu inclusive enquanto síndico. De repente você está numa situação de emergência, estoura um cano. E aí você fala assim, bom, é uma coisa simples, mas eu não sei consertar, preciso contratar um profissional. Mas o teu condomínio exige que você contrate uma empresa que emite nota fiscal. Então, até você ir atrás de uma empresa num fim de semana, verificar o custo disso e a água está vazando. Então, muitas vezes, você pega ali o vizinho, pega até às vezes um funcionário de um outro condomínio, né, que tem ali no seu horário de folga. Escuta, você não pode chamar o fulano que é encanador ali para arrumar um serviço? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante dentro de um condomínio é a transparência e você estar afinado com o seu conselho fiscal. Porque se você analisar assim, eu contrato uma empresa na segunda-feira e deixo o fim de semana o condomínio sem água, vazando, desperdiçando, eu pago ali uma mão de obra de uma pessoa física e justifico depois o porquê. Então tem que tomar muito esse cuidado, mas quem de fato aprova é a Assembleia, e aí obviamente se tiver, infelizmente acontece até com uma certa frequência, de atos, e aí realmente é fraude, né? Aí é desonestidade mesmo, aí tem que pedir a reparação. Bacana, nosso amigo Francisco da Redenção. Vou cantar aqui, eu tô muito feliz hoje, porque é aquela música Salve o Tricolor Paulo. Mandar um abraço pra todos os síndicos São Paulino. Até que enfim ganhamos o título, coisa boa, né? Aproveite, já manda um direct aí, chama o seu Dinho, seu síndico e vem pra cá, inteligência condominial, porque aqui condomínio é papo popular e segue o jogo. Vamos lá, ó. A próxima... O Celso tá enchendo o saco porque ele é São Paulino, né, Celso? É o que você é então? Fala pra mim. Timão? Corinthians? Ih, ia ficar uns 10 anos sem ganhar nada. Mas segue, vamos pro programa que é mais interessante. Isso aqui não é de esporte, isso aqui é sobre condomínio. Então já vou mandar um abraço pro meu amigo Rafael, lá do Mato Grosso, ó. Beijo no coração do amigo Rafael que mandou a mensagem hoje. A mandar um abraço pessoal lá do Síndico Legal, o doutor Miguel Zeninho, um cara que faz um trabalho espetacular no mundo condominial, na área de direito condominial. Olha o insight que ele fala o seguinte. Ele tá reclamando, fala o seguinte, ó. Ele fala que uma proprietária do condomínio que ele mora comprou a unidade vizinha. Aí o que ela fez? Derrubou a parede, né, e criou uma unidade só. E tá falando o seguinte, que a síndica autorizou essa obra e que a dona do apartamento quer que se cobre só uma taxa condominial. E aí, doutor Breno, pode ou não pode? Questãozinha polêmica, né, Thiago? É assim. A pergunta que não cala, é sua unidade isso aqui? É uma unidade, né? É sua unidade essa aqui? Minha não, tá bom. Ah, você mora na cobertura, né? Quem dera. Você mora naquele prédio do Gustavo Lima, é? Não, ainda falta muito ainda pra conseguir uma cobertura daquela, viu? Então, vamos nessa aqui por enquanto, então. Não, voltando à questão aí, assim, desde que a abertura da parede não interfira na estrutura sólida, né, do empreendimento, do prédio, desde que também não incorra em alteração de fachada, não há óbice, né, para essa unicidade aí das duas unidades, vão unir e virar uma. A questão é querer pagar só uma taxa de condomínio, né? Aí já não. Consoante lá o artigo 1336, inciso 1, as taxas são rateadas conforme as frações ideais, né? Nesse caso, então, ela tem que pagar referente às duas taxas de condomínio, referente às duas unidades. Então, no que tange a alegação dela de querer unir as unidades, não há óbice. Porém, ela tem que observar aí a questão de pagar as duas taxas condominiais referente às frações ideais unidas. Bacana, é importante que essa questão vai coincidir com a primeira que a gente fez, falando sobre fração ideal, né? Pode ser 10 unidades, vai ser cobrado pela fração ideal, que é a metragem ali do apartamento. Mas aqui, Francisco, eu queria ressaltar uma situação bacana. Primeiro, a gente tem que entender se essa obra foi feita da forma legal.
Na plataforma Residência Web existe vamos dizer assim, algum mecanismo que ajuda o síndico nessa questão de obra em unidade? Sim, Thiago. Inclusive, existe uma obrigatoriedade legal. Toda vez que eu vou fazer uma obra na minha unidade privativa, eu primeiro preciso ter uma autorização da administração do condomínio. Por quê? Porque dependendo da obra que eu vou fazer, o doutor Breno colocou muito bem, é um empreendimento do lado do outro. Eu vou derrubar uma parede para colocar uma porta entre eles. Mas será que aquela parede eu acerto uma estrutura, eu acerto uma tubulação que alimenta toda a energia ou a água do prédio? Como é que a gente sabe disso? Então, assim, a legislação estabelece que todo condomínio, antes de realizar uma obra no seu apartamento, ele precisa solicitar uma autorização ao condomínio e, dependendo do vulto da obra, inclusive ter o chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional registrado lá no CREA. Isso é importante não só para assegurar que aquela obra é acompanhada por um profissional qualificado, e, se for o caso, até questões de seguro. O Thiago é especialista no ramo de seguro, também pode depois complementar. No Residência Web a gente tem, sim, uma funcionalidade. Na realidade, a gente tem duas funcionalidades que tratam de obra, uma para o condomínio e uma para o condômino. Para o condômino, ele manda ali o seu projeto, ele manda a sua solicitação, ele relata a obra que ele vai fazer e, a partir dali, o condomínio, se julgar que as informações são suficientes, ele autoriza. E se ele julgar que precisa de alguma informação adicional, pela própria plataforma ele demanda, né, o projeto, demanda o ART, e aí inclusive manda lá junto com o regimento interno, com a convenção, que hora que pode fazer aquela obra, se pode ter barulho, se não pode ter barulho, que hora que sobe entulho, se tem que levar os elevadores de serviço ou privativo, enfim, faz isso. E para o condomínio, a gente também tem uma outra funcionalidade muito importante, que às vezes infelizmente não é muito usada, mas que é muito legal, é assim, por exemplo, o condomínio vai fazer, por exemplo, uma reforma na quadra de esporte, na academia, na portaria, vai criar um playground para as crianças, então é legal. Aprovou aquilo em assembleia, está executando, você vai tirando foto e vai documentando dentro do Residência Web o passo a passo da obra. É muito legal que você possa prestar conta tendo o antes e o depois, né? Então você tinha uma situação que você não tinha um parquinho, foi aprovada a construção de um parquinho, agora você tem esse parquinho aí disponível. Então no Residência Web você pode fazer isso tranquilamente. Seja o condomínio prestando conta para os seus condôminos, com imagem, com relatório, seja o condomínio pedindo autorização para fazer a obra na unidade privativa. Ah, que bacana. Ó, síndico, você prestar atenção em obra, é o que o Francisco falou. Primeira coisa, documentação da obra, ver como é que tá, ver se vai afetar alguma coisa ou outra. Então, por isso que a gente fala o seguinte, sempre é importante você estar cercado de bons profissionais. Um bom advogado, um bom engenheiro nesse momento. Não vai querer dar muito dinheiro não, procura um engenheiro, se for o caso, paga a consultoria dele, para saber se aquela obra vai afetar a estrutura, se não vai. Nesse caso, eu acredito que não, porque, né, mas se for tirado uma parede, né, isso pode abalar as estruturas ali, pode gerar um acidente dentro da unidade. Então tem que ter essa preocupação, principalmente essa parte vamos dizer, legislação da obra, né? Se pode, se não pode, como é que tá, se a RT tá ok, se o projeto também tá ok. A questão do seguro que o Francisco falou, é importante ressaltar o seguinte: quando se tem uma obra dentro da unidade, o condomínio não tem nada a ver com isso, certo? Beleza. Mas se for uma obra nas áreas comuns do condomínio, tem uma coisa chamada RC Obras, ou seja, a empresa que for para prestar o serviço tem que contratar esse seguro. Ele é um seguro momentâneo, é por período. Se vai durar 3, 4, 5 meses, você contrata pelo período da obra um valor X para indenizar a um terceiro, um carro de um acidente, cair alguma coisa, estragar algum carro. Por quê? Porque o seguro do condomínio, nesse momento, ele fica suspenso, porque já é uma coisa atípica. Então, por isso tem que a empresa contratar o RC Obra. Então, se você tiver uma obra do seu condomínio na área comum, chama a empresa e pede ela para contratar RC Obra, porque o seguro do condomínio ele vai estar suspenso nesse período. Tá ok? Então não se esqueça disso. E, doutor Breno, você falou bem que já teve no Fantástico. Que reportagem apareceu lá, cara? Rapaz, céu, nem te conto. Apareci numa reportagem lá no Fantástico, mas tem. Você não foi preso, não, né? Não fui preso. Foi nenhum crime, não? Não, fui preso, não. Tu tava soltando alguém, defendendo alguém? Também tava soltando, não. Mas eu era criança ainda, cara, nessa época. E já tem um tempinho bom. Era uma reportagem lá do Laranjinha Acerola, que aconteceu lá no Congresso Nacional. Eu apareci lá no Fantástico. Pô, tu foi no Congresso Nacional? É, rapaz. Rapaz, aí o Celso, não tá fera, hein? Foca ele, vai que alguém lembra e bota depois, manda o vídeo pra nós. Não, né? Ninguém vai lembrar, não. Era pequenininho aí. Bacana. Ó, vamos agora para uma questão muito interessante do amigo Carlos, lá do Rio Grande do Sul, ó. Beijo no coração de todos os síndicos do Rio Grande do Sul. Pessoal muito bacana. Depois vai no de síndico para cima, tem várias entrevistas do pessoal de lá, que é um pessoal muito bacana. É interessante porque ele fala o seguinte, que ele foi denunciado
alguém do condomínio denunciou ele para o conselho tutelar, falando que estava tendo maltrato com a filha dele. E ele descreve aqui para nós que foi comprovado que a menina não sofria maus tratos, né? Eu acho que ela chorava muito, tal, alguém foi e denunciou. O que eu achei interessante aqui? Ele pergunta, o Breno, se ele pode pedir algum ressarcimento do condomínio e de que forma o síndico pode evitar esse tipo de coisa. Que o que acontece deve prevalecer sempre o bom senso, né? Porque, afinal, todos nós já fomos crianças, né? A gente sempre chorou. Então, aqui é uma situação bem peculiar, bem chata, bem, assim, vai muito do bom senso. O que acontece? A maioria dos casos, o jurídico, a administradora é prestadora de serviço. E aí, pela reclamação ali de 3, 4 condôminos, né? Chegou ao ouvido do síndico e ele, querendo ou não, ele tem que cumprir ali e notificar, né? É o que acontece na realidade. Ele fala o seguinte, ela fala assim, a síndica pode me notificar se minha filha continuar chorando? Alto, às vezes. Beleza. E o segundo é o que faço com os outros moradores para minimizar o problema. Exatamente, assim, no meu posicionamento eu não vejo nenhum problema em notificar, né? Assim, a mãe da criança, ela pode ir lá tomar as medidas, providências cabíveis, levando a criança dela, caso seja reincidência, uma reincidência muito alta ali, um choro muito excessivo, levar para saber se há algum problema de saúde de fato, né? A fim de ser certificado ali por um especialista que ateste e veja por que aquela criança está chorando tanto. E outra também, né, é uma questão passageira, né? A criança está na fase natural dela, está no processo de crescimento. Então, por isso mesmo que vale o bom senso. É bom senso tanto dos condôminos como do próprio síndico também. Ei, doutor, tudo fica em cima do muro. Vamos lá, Francisco, o que você achou disso aqui? Tiago, a gente tem que analisar... Mas não fica em cima do muro, não. Não, na realidade o que eu acho é o seguinte, primeira coisa que eu acho que é importante, assim, a gente tem um ditado que é antigo, né, mas que muito ainda usado, que briga de casal ninguém se mete, né, briga mais de mulher ninguém mete a colher. E a gente vê, infelizmente, aqui e acolá crianças sofrendo maus tratos, às vezes, né, mulheres também sendo agredidas. Então, a primeira coisa que é importante é a gente ter cautela, o doutor Breno colocou muito bem, antes de fazer determinadas acusações sem ter a prova. A primeira coisa que eu acho que o síndico tem que fazer quando ele recebe uma reclamação dessa, né, uma queixa dessa, é pedir que seja feita formal. Porque muitas vezes, vamos pensar esse exemplo prático que você está dando aí, Thiago. A pessoa entrou, né, o condomínio acionou, o conselho tutelar foi lá e foi verificado que não via absolutamente nada. Mas imagina o constrangimento, né, que esse pai, que essa mãe passou diante dessa situação. E aí, obviamente, que o condomínio pode ser chamado a sofrer uma reparação por isso, né, a ter que reparar aquele dano. E aí, muitas vezes, né, a própria Assembleia fala, mas síndico, como é que você fez isso? Não, eu fiz isso porque foi o Thiago que comentou comigo, mas está escrito, está registrado. Então, uma dica que fica, a primeira coisa é, de fato, se você tiver dúvida, se você tiver, né, ou certeza, de fato, denuncie, mas você tem um canal para isso. Lembrando que, dependendo da situação, se torna um caso de polícia, né? E pela polícia tem que ser tratada. Se você usar, por exemplo, a nossa plataforma lá, o Residência Web, a gente tem uma funcionalidade que é muito usada no dia a dia, que é que funciona como uma espécie de um livro de ocorrência. Então, o síndico, ele tanto pode notificar eletronicamente essa unidade, como ele pode receber de qualquer unidade uma reclamação. E as mais comuns, essa questão de barulho é muito recorrente. É muito recorrente, né? A gente recebe, para vocês terem uma ideia, na nossa plataforma, né, dos diversos condomínios, entre 50 e 100 reclamações por mês de condôminos que acham que o vizinho de cima está andando de salto alto, que ele está arrastando os móveis de madrugada, ou que está fazendo barulhos, né, que não deveria fazer naquele horário, ou pelo menos segurar um pouquinho, parecido com o Felipe, né? Lembra da história do Felipe, né, Thiago? Então, o que acontece? A primeira coisa que fica a dica, na realidade, é use uma plataforma e formalize isso. Porque muitas vezes a pessoa ela quer fazer uma denúncia, uma queixa do seu vizinho, mas ela não quer se expor. E ela joga para a administração essa responsabilidade. Eu estou bem falando uma coisa muito importante. Se o síndico ele for compelido a agir, ele tem que agir. Mas qual é a argumentação? Porque se ele tem uma queixa e essa queixa ele está fazendo valer a obrigação dele de apurá-la, obviamente que o condomínio não pode ser responsabilizado por isso. Talvez a pessoa que fez aquela queixa indevidamente, mas ele precisa estar respaldado com isso. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Eu não fico em cima do muro, não. Ô, Celso, eu vou falar logo direto que para de fazer barulho no seu condomínio. O teu síndico tá enchendo meu saco ligando direto, é que eu falo com você. Já falo ao vivo aqui pra você criar vergonha na cara. E parar de fazer barulho, que você vive numa comunidade. Viver em condomínio é comunidade. Eu não fico igual o pessoal de cima do muro, não. Eu vou falar o seguinte, eu acho que tá certíssimo, tá, pessoal? Qualquer atitude que você entenda que é suspeita, denuncie.
Isso aqui eu achei bacana porque eu trouxe isso aqui, porque tá falando do quê? Que alguém suspeitou que tava tendo maltrato para aquela criança. Então, na dúvida, cara, não pensa duas vezes. Denuncie mesmo. Se for briga de marido e mulher, denuncie mesmo. Sabe por quê? A denúncia evita mortes. Tem um caso do menino que teve muita repercussão agora, né, lá no Rio de Janeiro. Se imagina que tivesse denunciado, ou a mãe, ou a empregada, que a criança estaria viva hoje. Então, é importante ter essa questão. Isso não só para mulher, entre marido e mulher, criança, no caso, sim, tem que denunciar, e também idosos, tá, pessoal? Maltrato, você vê que o idoso ali não tem assistência, não está sendo cuidado, denuncie. E o que é importante? Você não precisa falar para o síndico, não. Você pode pegar o telefone, sem ninguém saber, pode ser uma denúncia anônima. Eu acho que tem que denunciar. Se a gente entende que existe situação suspeita dentro do condomínio, tem que denunciar. Beleza. Segundo ponto, a síndica pode notificar? Deve notificar. Se ela entender que o choro é decorrente toda hora, e se prolonga por um período muito longo de tempo, tem coisa estranha. Criança não fica chorando o dia todo. Criança não chora 2, 3 meses seguidos, né? Então, assim, é um dever nosso também notificar porque essa pessoa está gerando transtorno para o condomínio, né? E outra coisa importante é o seguinte, o morador pergunta o que pode fazer. Só tem um jeito, cara. É conversar com sua criança, educar essa criança. Se ela tiver algum problema diferente disso, aí não. Converse com os moradores do lado e explica. Ó, existe um laudo aqui. Por exemplo, eu estava conversando um dia desse com um assunto interessante, até atípico. O vizinho de cima tem uma criança com problema mental. Então a criança que ela não tem condição motora, ela bate, ela faz muito barulho, não porque ela quer, mas porque ela tem uma deficiência, uma especialidade mental. Então o que ele fez? Conversou com o lado de baixo e ajustaram isso. Falou, cara, não é porque faz mal, é porque a pessoa tem uma doença e tal. E aí combinaram o cara botar borracha, tentou amenizar um pouco o apartamento para diminuir esse transtorno para o lado de baixo. Então, sim, é sempre importante ter um diálogo nessas questões. E principalmente você, morador, converse com o vizinho do lado. Ter vizinho é bom, cara. Conversa com ele, explica a situação, às vezes nem sabe o que está passando e vice-versa, você entendeu? E nessa questão, eu vou reforçar aqui para vocês. Denuncie, cara. Briga de marido e mulher, bota a colher, porque a denúncia vai evitar mortes. E nós temos o dever, nós síndicos, pelo menos aqui em Brasília, de denunciar isso. Mas o dever maior de você que é vizinho. Não espere que o vizinho seu se torne para ir para as páginas policiais, tá? Vamos evitar esse tipo de coisa. Então, denuncie. Então é o seguinte, ó, sem bromex, vamos pro nosso intervalo, né? Vapt-vupt. Bota aí, Celso. 2, 3. Fala, amigão síndico, beleza? Trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Eu vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então, convido você a ir lá, ó. Atual Forte Corretora de Seguros no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe especializada para te ajudar, te orientar, porque nossa missão é te servir na hora de você escolher o seguro do seu condomínio. Então, seguro condominial é com a Atual Forte Corretora de Seguros, a minha, a sua, a nossa corretora condominial. Valeu, pessoal, um abraço. Fica a dica, hein? Atual Forte Corretora de Seguros. 3. Fala, galera, tudo bem? Você que é do mundo condominial aqui de Brasília, do entorno, ó, não deixe de procurar a Dente Riso. Dente Riso é um consultório odontológico especializado em seres humanos. Lá todo mundo é preparado para atender você. Então, o que você quer de Brasília, do entorno, procura aí, bota aí no Instagram, Dente Riso, o melhor consultório odontológico de Brasília, cara. Lá você vai ser super bem atendido. Procura o doutor Rui lá, fala que você está vendo essa propaganda desse condominial, que vai dar um desconto Super 10 Mega Power pra você. Então, ó, Dente Riso, cara. O seu, o meu, o nosso escritório odontológico, né? Cuidar dos dentes que faz bom, né? Bom pra caramba. Então vem comigo, Dente Riso. Valeu, um abraço, fui!
Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio. A Altec Elevadores é uma empresa genuinamente brasileira, formada por profissionais de alta performance, seriamente qualificados, supervisionados por quem tem mais de 20 anos de experiência no ramo de transporte vertical. Estabelecida em Brasília, a Altec conta com uma sede própria de 400 metros quadrados de área construída e é especializada em prestação de serviços de assistência técnica em elevadores. Além disso, a Altec também moderniza, transformando o seu elevador antigo em uma super máquina de última geração, resultando em mais conforto, segurança, beleza e sofisticação, agregando valor ao investimento do seu imóvel. Nosso diferencial é solucionar os problemas, realizando os sonhos de nossos clientes em ter um transporte vertical que atenda a seus anseios, seja de pessoas, cargas ou automóveis. Profissionalismo, solidez, tecnologia de ponta e preço justo fazem parte do nosso repertório. Acesse www.altecelevadores.com.br ou visite nossas redes sociais. Altec Elevadores, opte pela segurança. 3967-0020. Voltando aqui, Brasil, com o nosso programa Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo. Já convido você, dá o like aí, se inscreva aí, já compartilha esse programa para o mundo condominial, que é a nossa missão, é ajudar você, síndico, na sua gestão do dia a dia, né? E hoje tem o nosso quadro, o Doutor Responde, tirando as dúvidas, os insights da nossa audiência. E já convido você, se tiver alguma dúvida, tiver uma sugestão, ou fazer um comentário, um elogio, uma crítica, fica à vontade, manda lá no inteligenciacondominial@gmail.com ou vai nas nossas redes sociais e fique à vontade, beleza? Voltando aqui então, hoje estamos recebendo o doutor Breno, doutor Switch, teve que ir para Paris, resolveu um assunto lá do cliente dele, o cara é foda, né? Tem cliente em Paris, aí não pôde comparecer, mandou um associado dele, o mais promissor de todos, o doutor Breno. E vamos lá! Olha só, eu quero mandar um abraço para a amiga Vera Lúcia. Vera, esse é o nome da minha tia, quero mandar um abraço para minha tia Vera aqui, uma pessoa muito bacana, que trabalha na rede pública de ensino na área de escolas especiais. Tia, beijo no coração. Tá faltando aquela macarronada pra nós, hein? Esquece não. Então mandar um abraço pra Vera que é do Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, canal 55, é nós, Queiroz TVN Brasil, pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, pode nos assistir toda terça-feira, a partir da 21 horas no canal 55. E você que não é, vai pelo YouTube aí, fica à vontade, beleza? Vem conosco. É o seguinte, olha que ela fala, primeiro que eu vou falar o seguinte, condômino, pelo amor de Deus, usa máscara, cara! Todo dia você vê isso, todo dia tem campanha, não dá mole pra doença não. E outra coisa, lembre-se, você tá morando no condomínio, é coletividade, vamos respeitar as outras pessoas, use máscara. Então a queixa da Vera Lúcia é o seguinte, ela fala que uma condômina do condomínio dela vai se mudar porque levou 2 multas de máscara, por não usar máscara, quer dizer. Aí ela pergunta o seguinte, quem determina o valor da multa? Primeira coisa. Segunda coisa, o proprietário é obrigado a pagar essa multa se o inquilino se recusar a pagar? Olha, e a terceira é o seguinte, o proprietário poderá entrar com processo contra o condomínio, no caso, o inquilino dele? Aí é com o doutor Breno, associado do doutor Luiz Menegais. Pois é, Tiagão, o que acontece, né? O valor da multa, geralmente, ele é estipulado na própria convenção ou no regimento interno do condomínio, mas né? que é a multa de máscara, né? Não usa máscara, né? Exato. Isso, como a pandemia veio agora, né? Isso não estava determinado na convenção. E caso o regimento interno ou a convenção não estipule, né? Como é o caso concreto aqui, o Código Civil, no seu artigo 1337, né? Ele fala lá que
pode ser aplicada a multa até o quíntuplo da contribuição. Ou seja, nesse caso aí, o síndico tem margem de liberdade para arbitrar a multa conforme baseado nos ditames aí do artigo 1337. Beleza, nós respondemos a primeira, que é o valor da multa, que ele pode estipular até, no caso, pelo Código Civil, até 5 vezes o valor da taxa condominial. Ou pode seguir também o decreto municipal, estadual, o que for, né? Perfeito. Outra coisa importante, se o inquilino, porque no caso, isso que é importante também ressaltar aqui, a gente não multa o inquilino, a gente multa a unidade, né? Se o inquilino recusar pagar, o proprietário tem que pagar essa multa? Sim, uma vez que o condomínio, né, tem relação direta lá com o proprietário do imóvel, né? Tem alguns entendimentos aí na jurisprudência, alguns entendimentos que a taxa, a penalidade, não se trata de obrigação próprio terreno, né? Inclusive, ela nem pode ser baseada lá para pedir a penhora do imóvel, se em caso de inadimplemento, pagamento da penalidade. Mas existem também outros entendimentos que se trata de obrigação próprio terreno, sim, a própria penalidade. Mas nesse caso aqui específico, o proprietário da unidade tem que pagar o valor da multa, sim. A gente multa a unidade, lembrando disso. Então você que está alugando o seu imóvel, se liga, vê como é que está lá a situação, se tem algumas multas, porque vai cair sobre você se o seu inquilino não pagar. E outra coisa importante, depois que eu paguei essa multa, eu posso pedir um ressarcimento desse inquilino posteriormente? Doutor Breno, do escritório Menegais Associados. Então, eu até corrigi aqui, eu achei que a solicitante lá da pergunta estava perguntando se poderia entrar contra o condomínio, né? Aí eu até deixei bem claro aqui que quem deu causa ao ocorrido foi o próprio inquilino, né? Ou seja, ele não pode entrar contra o condomínio, né? Mas sim, o proprietário do imóvel pode entrar com uma ação regressiva, pleiteando aí o pagamento. Contra o inquilino, né? Contra o inquilino, não contra o condomínio, porque o condomínio não deu causa, né? Como é que vai imputariar o terceiro? Então, o proprietário pode entrar sim com ação regressiva contra o inquilino, para cobrar isso aí. Isso aí, nosso doutor Breno aqui hoje tirando todas as dúvidas de você, síndico, fica à vontade, manda seu direct aqui, manda sua pergunta que estamos aqui para responder. Tá no nosso Ativo FM também, a gente faz esse quadro Tira Dúvida lá, e aqui na rádio sempre a gente vem, aqui da TV, todo mês vem trazer esse quadro aqui para tirar a sua dúvida. Ô Francisco, infelizmente, quase 2 anos de pandemia, as pessoas não aprenderam ainda a importância do álcool em gel, da máscara. Eu queria que você comentasse isso, cara. Tiago, é verdade. E assim, o doutor Breno colocou muito bem. E normalmente quando você tem uma situação atípica de pandemia, obviamente que as convenções, os regulamentos do condomínio não tinham essa situação prevista. Mas é claro que, via de regra, você tem os decretos, os normativos estaduais, os municipais também, que alguns até estabeleceram essa sanção, que às vezes você pode trabalhar por analogia também isso aí. É claro que o ideal é que no primeiro momento você se aplique uma sanção menor para que aquilo tenha um efeito mais educativo. Uma coisa que o doutor colocou que eu acho que é muito importante também e queria frisar é que a dívida de fato condominial em tese, na grande maioria das vezes, em regra não em tese, é da unidade. Ainda que não seja próprio terreno, ainda que não seja afeta ao bem, ela é uma dívida que aquela unidade suporta, obviamente suporta na figura dos seus proprietários. E é uma dica muito importante, a gente vê muitas vezes, às vezes acontece de você notificar um locatário e por algum motivo esse locatário não paga ou ele muda na sequência e algum tempo depois o proprietário descobre que tem um débito lá que não foi pago. Então a dica que fica, né, fica realmente uma dica importante aqui é o seguinte: toda vez que você for fazer a notificação de uma sanção e essa sanção for direcionada ao locatário, notifique também o proprietário da unidade. No Residência Web você tem um cadastro do proprietário, você tem um cadastro da imobiliária e você tem um cadastro também do locatário. Porque se você alerta o proprietário daquela ocorrência, ele pode certamente intervir, ele pode fazer inclusive a pressão e pode acompanhar para que não tenha essa surpresa depois. E o doutor Breno disse muito bem, né? Se eu cometi uma infração, o doutor Breno é o proprietário do imóvel, né, e ele foi obrigado a pagar porque eu evadi daquele local, não estou mais lá, eu pago, entro com uma ação regressiva e está tudo certo. O condomínio não pode ser responsabilizado. É pena que infelizmente, nessas horas, a gente pense muito no próprio umbigo e esqueça do cuidado com as outras pessoas, né? Porque quando a gente está usando a máscara, e isso já está mais do que batido, eu estou te protegendo e você está me protegendo também. Então, quer dizer, é uma coisa tão simples e que a gente deve fazer. Nós aqui no estúdio estamos sem máscara, mas estamos com a distância adequada, com todo o cuidado. Acabou o programa, cada um pega a sua máscara, higieniza as suas mãos e está tudo certo. E é isso aí, fica todo mundo em paz e vida que segue.
Então, condomínio, usa máscara, por favor, cara. Vamos ter consciência. Usa máscara, usa máscara. E agora a pergunta do conterrâneo aqui de Brasília, cara. Que felicidade. Ontem respondeu uma pergunta também de uma síndica de Águas Claras, que hoje ele não fala só que é de Brasília, meu amigo Milton José. Um abraço a todos os síndicos aí de Brasília, terra natal, nossa terrinha boa. Aqui é uma pergunta interessante do doutor Breno. Ele fala o seguinte, ó. O relato dele fala que no condomínio dele, de vez em quando aparece aí um valor que vai de R$ 1.800 a R$ 3.000, valor mensais, pagos aos advogados referente à cobrança de devedores. Ele pergunta o seguinte, isso não foi aprovado em Assembleia, e ele pergunta, isso é legal? Pois bem, Tiago, vejamos aí, né? O síndico responde civilmente e criminalmente perante qualquer ilícito que aconteça lá dentro do condomínio durante sua gestão, né? Dessa forma, ele dispõe de margem de liberdade ali para contratar o serviço jurídico que ele bem entender e bem preferir, aquele serviço que tenha uma confiança, que ele tenha uma boa relação. Por essa razão, a pergunta do Milton, ela é legal a cobrança, tá, Milton? Então, é perfeitamente possível. E é importante a gente ressaltar o seguinte, isso acontece muito, é porque as pessoas não entendem às vezes. Pessoal, existe o valor que você vai pagar de assessoria jurídica, é um valor do contrato. O valor da cobrança ele vai variar mês após mês, porque você pode receber um X esse mês, outro X outro mês. E o que é bacana, não tem como eu desvincular do boleto, ou seja, tem que passar para o condomínio a parte do advogado para depois você repassar isso. Não é verdade, doutor? Perfeitamente, as cobranças extrajudiciais elas variam ali, né? Tem mês que tem uma inadimplência maior, tem mês que tem uma inadimplência menor e assim vai indo. Então, esses valores aí, querendo ou não, eles são variados mesmo. E aí é bacana, isso aqui é importante, eu vou falar mais uma vez, ó. Pega o seu boleto bancário, o seu boleto do condomínio, que vai ter falando aqui, ó, assessoria condominial e taxas de cobrança. Então você consegue determinar o que foi cada coisa. E lá no balancete tá falando qual foi as cobranças, qual foi as unidades, para você ter essa informação. É muito bacana. Outra coisa importante, vou dar aqui um puxão de orelha nos advogados aqui, tá? Ó, você que é advogado, você não pode cobrar uma parte da pessoa e outra parte do condomínio. E você, síndico, não aceite isso. Quer dizer o seguinte, fiz um acordo de R$10.000. A gente sabe que tem a parte do advogado. Um exemplo, R$3.000. Eu já vi advogado querer cobrar essa parte separado. Não aceite, síndico. Peça para ele emitir o boleto em nome do condomínio e aí você faz esse repasse. Por quê? Existe a coisa chamada contabilidade, entrada e saída. Porque futuramente, como é que eu vou explicar para os moradores, ou tiver uma auditoria, que eu fiz um acordo de 10 mil, só entrou 7 mil. Cadê os outros 3 mil? Até você explicar que isso aqui foi para o advogado e foi de outra forma também, então é complicado, então não aceite. Lembre-se, é contabilidade. Entra, sai, entra, sai. Então entrou aqui, você pode até repassar para o advogado, mas vai ter uma justificativa desse dinheiro. Beleza? Isso é muito importante ressaltar aqui. Ô Francisco, dentro do Residencial Web, existe alguma plataforma ou alguma coisa que ajuda o síndico nessa questão desses, vamos dizer assim, paralelo de contas, entradas e saídas? Tiago, a gente tem vários serviços dentro do Residencial Web que podem amarrar essa informação. A primeira delas, a gente tem um controle de contratos. Então, se eu tenho uma assessoria jurídica, eu certamente tenho um contrato. Então, esse contrato é cadastrado dentro da plataforma e fica disponível para todo mundo ver. Isso é interessante porque a gente, no contrato, vai estar muito claro qual é o serviço que a assessoria jurídica está prestando, a contabilidade, a administradora, qualquer prestador de serviço. Inclui a assessoria jurídica ao condomínio, inclui também serviços de cobrança. Então, você já começa a resolver um problema por aí. A segunda coisa é o seguinte, a gente tem lá uma área de transparência dentro do Residencial Web, que você publica lá documentos, downloads, os balancetes. E você bem disse, e aqui eu na condição de contador, tenho o dever, né, também de alertar isso, que é o seguinte, no balancete, o que é o balancete? É uma foto da situação do patrimônio daquele condomínio no dado momento. Então, se é 31 de dezembro, é a situação daquele condomínio, o retrato da situação financeira daquele condomínio naquele momento. E se de um lado eu tenho lá um pagamento de honorário advocatício, que pode ser por uma assessoria jurídica, se de um outro lado eu posso ter um pagamento de assessoria de honorário advocatício fruto de uma cobrança judicial, certamente do outro lado eu vou ter a receita do condomínio pela entrada daquela arrecadação. Então, na realidade, não se trata, nesses casos de cobrança, para reembolsar o advogado, no caso pelo serviço de cobrança, de uma despesa de condomínio. Quem pagou foi o inadimplente. Só que se isso não estiver claro no balancete, as pessoas têm dificuldade de entender e acham que muitas vezes a assessoria jurídica está recebendo indevidamente. Outro cuidado que tem que ter é porque normalmente você entra com um processo de cobrança, ele demora um certo tempo. Digamos que
Esse mês agora, o condomínio ganhou uma causa, o devedor foi lá e pagou inclusive as custas e obviamente os honorários. Isso entrou agora no final do mês de maio na conta do condomínio. Ok. Mas é bem provável que o advogado vai receber isso no mês seguinte. Então, às vezes, você está tendo uma despesa que vai estar no balancete de junho, mas efetivamente a entrada daquela receita foi no mês anterior. Então, a gente tem que acompanhar, sempre estar olhando, às vezes, o balancete anterior, dúvida com o Conselho Fiscal. Não vamos fazer pré-julgamento. A gente sabe que acontece, às vezes, coisa errada, mas na grande maioria das vezes, a minha visão é que ela não está adequada, ela está distorcida, eu não tenho todos os elementos para poder me inteirar. Então, você pode solicitar a qualquer momento, via Residência Web, o acesso ao balancete. O ideal é que você nem peça, que ele esteja lá publicado para você. Os nossos condomínios, eles colocam lá uma pastinha, atas, convenções, balancete de 2021, de 2020, mês a mês vão publicando, com parecer do Conselho Fiscal, com os documentos, então é bem tranquilo. Ô, Breno, agora uma pergunta que não quer se calar, Breno. Pensa bem, cara, senão você pode apanhar essa noite. Não. Quem ganha mais, o contador ou o advogado? Rapaz, aí você me pegou, viu? Porque eu sou só advogado, ainda não fui contador. Rapaz, o cara é advogado, o cara é liso! Ô Celso, vem cá, Celso, vem cá. Sai dar um pouquinho pra cá. Vem cá. Na sua opinião, quem ganha mais? Olha pro lado de lá. Tem o Francisco, que é contador, e tem aqui o Breno, que é advogado. Então olha só, você precisa de dois caras. Quem você acha que ganha melhor, o advogado ou o contador? Pelo sapato dele e o carro que tá lá fora, é ele. É o Eu achei contador. que ele ia falar que é o síndico, cara! Moleque! Sim, mas os dois são muito importantes na sociedade, né? Principalmente quem está em condomínio precisa muito de uma boa contabilidade e ainda mais um bom advogado. Isso é importante. Vamos para a nossa reta final do nosso programa. Só uma perguntinha aqui, que é do meu amigo Xará, Thiago, um abraço para ele, ele é de Manaus. Ele pergunta o seguinte: ele morava em um condomínio que existia a taxa de fundo de reserva. E agora ele está morando em outro condomínio, mudou para uma nova unidade, né? Que ele fala o seguinte, que lá existe, eles cobram R$30 do fundo de manutenção. Ele pergunta se é a mesma coisa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai lá, meu Breno, doutor Breno, o homem que anda de Mercedes. Esse Thiago não tem jeito, né? Então, Thiago, fundo de reserva e fundo de manutenção tratam-se dos mesmos institutos, porém com denominações diferentes, né? Ocorre aí que diverge de lugar para lugar no Brasil, e aí acho que muda um pouquinho a denominação. Acho que o que ele queria dizer aqui também é interessante a gente esclarecer que fundo de obra é diferente do fundo de reserva ou fundo de manutenção. Esse sim é um acordo ali feito previamente, né, em assembleia, qual vai dispor de recurso aí para ser investido em alguma obra futuramente. Aí só fica isso, deixa aí para esclarecer também. Mas fundo de reserva e fundo de manutenção são os mesmos institutos. É um fundo que o condomínio faz também, né, para custear ali despesas inesperadas, extraordinárias. É uma reserva, é uma poupança, digamos. E é bacana de ressaltar que sim, tudo tem objetivo, né? O fundo de reserva é para emergências no condomínio, né? E o fundo de obra é para quando você vai ter uma obra futura, igual eu estou no condomínio que eu administro, que já vem guardando dinheiro para fazer a reforma da fachada. Então é uma taxa que a gente vem arrecadando para aquele X objetivo. Outra coisa importante, qualquer taxa extra no condomínio, ela tem começo, meio e fim, tá? Não pode existir a fundo de manutenção eternamente, isso não existe. Entendeu? Porque se existe uma manutenção, você tem que colocar o quê? Quando você faz a previsão orçamentária, por isso que é importante ter uma boa previsão orçamentária feita, porque você vai colocar as manutenções anuais, os valores, para você não ter isso aqui. Que entendendo o seguinte, que eu deixo bem claro para você, porque teve um síndico que me procurou uma época, queria fazer um fundo de obra eterno. Eu falei, não, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo disso aqui? Fazer tal coisa, quanto é que custa? Divide quantos meses? Então, sempre vai ter toda a taxa extra, a gente já tem começo, meio e fim. Lembre sempre disso, tá? Pessoal, muito obrigado. E vamos para nossas considerações finais. Meu amigo Francisco, muito feliz de receber essa noite. Fique à vontade, suas considerações finais. Lembrando, esse cara é fera, ele tem mais de 30 anos no mundo condominial, hein? Já teve administradora, já foi síndico, agora está aí com uma plataforma muito bacana que é o Residência Web. Francisco, fique à vontade, suas considerações finais.
Tiago, pegando um gancho nesse assunto aí, só para colocar o seguinte, que é uma coisa que é para ficar atento também, porque muitas convenções estabelecem um teto do fundo de reserva, então não é que você vai cobrar fundo de reserva a vida toda. Então, condomínios que têm uma saúde financeira boa, quando ele chega em determinado patamar, alguns condomínios dizem que é 2 vezes o valor da arrecadação mensal ou anual, ou 5 vezes o valor da arrecadação, tem que olhar na sua convenção. O condomínio cessa aquele fundo de reserva e não é que ele não vai ser mais utilizado. Uma vez gasto, ele é recomposto. Então, assim, é importante também saber que o fundo de reserva ele tem uma destinação específica. E ele só pode ser usado, obviamente, com uma autorização da Assembleia, a não ser nos casos excepcionais, onde o síndico utiliza e depois ele leva para a Assembleia para convalidar aquela utilização. E em relação às considerações finais, queria agradecer a satisfação aqui estar com o Dr. Breno, né? Não o conhecia, mas prazer, muito legal o bate-papo descontraído. Sabe por que o Francisco está rindo? Né? Porque ele vai andar de Mercedes, vai pegar carona. Pois é, exatamente, né? Exatamente, não vou precisar nem abastecer, que a gasolina aqui tá quase 6 pratas, tá caro pra caramba, né? Eu tô de moto, assustei hoje, cara. Falei, caraca, isso tudo. Mas aí, fica aí, né, o agradecimento. Quero também chamar você, né? Hoje eu recebi muitas ligações ainda a respeito de imposto de renda. As pessoas, infelizmente, deixam para a última hora. O prazo acabou em 30 de abril, foi prorrogado agora para o dia 31 de maio e acaba na segunda-feira. Então, se você quiser, síndico, morador, quiser conhecer um pouquinho mais do imposto de renda, tá? Pode entrar lá no meu LinkedIn, Francisco Chaga Lima, tem um artigo que publiquei recentemente dos cuidados que o síndico, que o morador deve ter ao fazer sua declaração do imposto de renda. Muito obrigado e fiquem com Deus. Ah, que bacana estar com o nosso amigo Francisco, que vem agregando bastante para o nosso programa, com a experiência dele de mais de 30 anos no mundo condominial. Meu amigo Breno, fique à vontade. Amigo não, doutor Breno, desculpe, senão eu vou ser processado, né? Eu não quero receber processo, né? Breno, fique à vontade com as anos finais. Queria agradecer, Thiago, aí pela oportunidade, pelo convite, tá? Primeiramente aí, show de bola. É um prazer aqui estar com os telespectadores, né? Tirando as dúvidas aí, esclarecendo alguns pontos. Queria agradecer também a participação aqui do Dr. Francisco, que eu não conhecia também. Belas explanações, sabe muito, sabe o que está falando. E é isso. A gente está aqui aberto para as mais dúvidas, qualquer coisa aí, só mandar. Um abraço aí pro Dr. Menegas, né? Também é importante mandar um abraço para ele. Né? O patrão, é o chefe. E tamo junto. Miguel Síndico, eu que agradeço a sua participação, muito obrigado por estar conosco aqui, porque a nossa missão é que você possa ter uma gestão mais tranquila, beleza? Que é inteligência condominial, a revolução do condomínio, o programa é feito para você com uma linguagem totalmente popular, porque é o programa mais irreverente do mundo condominial. E vem conosco, porque aqui, condomínio é papo popular. Uma ótima noite, cara! Vamos lá, valeu, um abraço! Obrigado ao Francisco, obrigado ao amigo Dr. Breno, obrigado a você que está aí, vem conosco, vem desenvolver seu condomínio, vamos lá, inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Fui!